ajude a transmitir a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. E que o Senhor nos capacite a sermos dignos pregadores da palavra da verdade. Tem misericórdia de todos nós, tanto a cada um de nós que deseja ouvir a Tua voz, como a todos aqueles que devem ser vozes para o Senhor, transmitir a Tua palavra. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 1. O final deste capítulo 1, estaremos lendo do versículo 17 ao versículo de número 20, que está inserido dentro daquela visão do Cristo glorificado. Diz a palavra: quando o vi, a saber, Jesus, o Cristo glorificado, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Como você sabe, estamos fazendo uma série de palavras em cima do livro de Apocalipse. Um esclarecimento, não sou e nem é pretensão minha o ser um teólogo, sou apenas um pregador da palavra. Há muitos que, graças a Deus, Deus tem levantado como os doutores das Sagradas Escrituras, teólogos, conhecedores profundos dos temas escatológicos, que muitas vezes são não apenas controversiais, como polêmicos. E estas polêmicas que existem, não é de nossa intenção tentar expô-las ou trazê-las aqui, que muitas vezes trazem mais confusão que esclarecimento. Porém, isso deixamos para aqueles que de fato são, digamos, capacitados para fazê-lo. Homens que oramos por eles para que Deus os use de maneira maravilhosa e surpreendente. Mas o nosso objetivo é trazer uma palavra dentro de uma visão útil, de uma visão prática, uma escatologia, não apenas com uma visão futurista, mas com uma visão para hoje, uma teologia prática. O que isto tem a ver com o meu momento, o teu momento de vida hoje, aqui, agora? O que Deus está falando conosco?
Então, como eu disse, não é a minha intenção ser como um bastião da verdade, aquele que tem a verdade, que a verdade lhe pertence. Não, muito ao contrário, nós pertencemos à verdade. Nós não somos donos da verdade. A verdade, aquela verdade que liberta, a verdade que conhecemos, e essa nos liberta, a verdade que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A este Jesus é que queremos expor, e até mesmo, particularmente, eu creio que Apocalipse, como o próprio livro diz, é a revelação de Jesus Cristo. Então, qualquer interpretação que não esteja centrada na pessoa de Jesus Cristo, você tem que entender as figuras, por mais complexas, por meio da revelação de Cristo. As 7 igrejas, por meio da revelação de Cristo. Babilônia, por meio da revelação de Cristo. O dragão, por meio da revelação de Cristo. Figuras que são citadas no livro de Apocalipse, mas tanto Apocalipse como todas as Escrituras são centradas em Jesus Cristo. Cristo é o centro, mas Apocalipse, mais do que tudo, Cristo é o supremo tema. E se analisamos fora de Cristo, temos a tendência de nos complicar e até mesmo nos perder, perdendo o caminho que é Cristo. Se alguém me perguntasse qual é a chave interpretativa deste livro, eu diria, é a pessoa de Jesus. Então, por meio de Cristo, devemos ver tudo com essas lentes especiais que nos revelam as coisas, por mais mistério que possa ser. Pois diz: o mistério que viste é isto. Não há mistério para aqueles que de fato estão no reino de Deus, pois a Bíblia diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então nós devemos permitir que Deus nos leve a conhecer pelo Espírito de revelação, que é o Espírito de Deus, que a Bíblia diz que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Já lemos e já expomos todo este início do livro, do primeiro capítulo, e hoje nos dedicamos a este final do capítulo 1 da revelação do Cristo glorificado. A primeira coisa que João diz, que João fala, que eu caí aos seus pés, que eu prostrado estive aos teus pés. Não há lugar melhor de adoração do que aos pés de Jesus. Como aquela mulher que entrou, chorou e aos pés de Cristo derramou suas lágrimas e enxugou os seus pés com os seus cabelos e beijou os seus pés. Então, não há lugar de adoração igual a estar aos pés de Jesus Cristo. Ao estar aos pés de Jesus não é um lugar de humilhação, é um lugar de onde Deus nos exalta, porque todo aquele que se humilhar, a Bíblia diz que Deus exaltará. Então, que lugar maravilhoso é cair não no pecado, cair não nas armadilhas da vida, mas cair aos pés de Jesus. Não tropeçar, mas cair como morto diante da grandeza, da grandiosidade, da glória do Senhor Deus. Cair como o profeta Daniel, que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, digamos assim. Também caiu, e a Bíblia diz, caiu como morto
Mas o objetivo de Deus não é que caiamos e permanecemos caídos, ou permaneçamos caídos. Pois disse o Senhor a Daniel: levanta-te, e eu falarei contigo. E disse Daniel, se apoiou nos seus joelhos e na palma de suas mãos, e disse: não tenho forças para me levantar. E diz a palavra: e entrou em Daniel o Espírito de Deus e o pôs de pé. Essa é a mensagem. O Espírito de Deus nos colocará de pé. Aleluia. Diz: põe-te de pé e eu falarei contigo. Há um destino meu e teu, profético, e não é ficarmos prostrados, mas é ficarmos de pé e Deus falar conosco, ouvirmos levantados, erguidos pelo próprio Espírito de Deus. E como nós oramos por avivamento, por um derramar do Espírito na igreja, que erga a igreja, que faça a igreja finalmente ficar de pé. E nós desejamos que a igreja se levante, que a igreja esteja de pé. Porém, há algo aqui que é a soberania. Temos que entender que Jesus, Deus, é o soberano. Talvez a melhor tradução da palavra Senhor, a palavra Kyrios. Essa palavra Kyrios significa o quê? Amo, Senhor, mas Senhor absoluto, ou seja, soberano. O tempo da igreja era o tempo dos Césares, era do tempo do salve, ave César, o Kaiser, que você diz, mas isso é alemão, não é grego. É grego, o alemão que se apropriou. O Kaiser, o Kyrios, o César Senhor. E então a igreja diz: não, Deus é o Senhor, César não é o Senhor. Como o pastor Heitor dizia, oremos pelos Estados Unidos. A igreja se envolveu muito nas eleições americanas. Muitos segmentos da igreja, assim como aqui no Brasil também. Mas deixe-me dizer uma coisa: César não é o Senhor é Jesus Cristo. A soberania de Deus, Ele é o soberano Deus de toda a história, o Senhor de toda a história. Ele escreve a história. Ele escreve não apenas a história da minha vida, mas a história da vida de cada um. E quem escreve a história da vida de cada um, escreve a história da vida de todos. Quem escreve a história da vida de todos, escreve a história da vida de toda a humanidade. Nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento dele. Nada acontecerá na nossa vida, na nossa nação, na nossa história, sem o consentimento de Deus. E Deus é Senhor soberano, absoluto. Nós temos que ter essa segurança. Os dias não eram fáceis. Pessoas eram queimadas vivas, lançadas às feras. Mas eles tinham o senhorio de Cristo sobre cada um deles e diziam, como a Bíblia diz: se vivermos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso não muda. Eu sou do Senhor, eu não sou das circunstâncias, eu não sou disto ou daquilo, não é isto ou aquilo outro ou aquele outro que determinará algo na minha vida. O Senhor continua sendo o que o Senhor é. Ele é Deus.
e é Senhor sobre todos nós. Isso nos enche de esperança, isso nos enche de paz, de confiança. Lembre-se da resposta de Jesus a Pilatos, quando Jesus disse a Pilatos, e Pilatos havia afirmado a Jesus: não sabes que eu tenho poder, autoridade, sobre a vida, sobre a morte, autoridade, para fazer o que bem entender? E Jesus respondeu: nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se do alto não tivesse sido dada. Meu irmão, a autoridade vem do alto, o Senhor é quem governa. Jesus não deixou Pilatos, e Pilatos naquela hora ficou acuado, e Pilatos teve que dizer: nenhum mal vejo nesse homem. Porque até mesmo dentro da lei romana, Jesus havia dito a Pilatos, porque Pilatos disse: não sabes que eu tenho autoridade? Romano nenhum poderia dizer, por mais autoridade que fosse, que ele tinha autoridade. Ele tinha que dizer: eu sou homem, como disse o centurião, sujeito à autoridade, porque há uma autoridade acima de mim, há uma autoridade mais alta, há uma autoridade superior à minha, há uma autoridade. Isso era um crime chamado lesa majestade, que era punido com a morte. Lesa majestade. E Pilatos ali ficou, vamos dizer, numa sinuca, como nós falamos, de bico. Por quê? Porque Jesus disse: você está se esquecendo. Ele não podia dizer: eu tenho, César é que tinha. Mas Jesus afirmou: maior que César, Deus é que tem. Então nós temos que estar assim conscientes de que, embora as circunstâncias possam ser difíceis, ainda o governo sobre a nossa vida e o que determina o futuro, a história da nossa vida, da nossa família, do nosso viver, do nosso estado, do nosso município, porque as eleições vêm aí, não é nem mesmo a vontade do povo, continua sendo a vontade de Deus. E é isto que nós temos que entender. Jesus se manifesta como esse juiz, como esse poderoso, como esse rei sacerdote, caminhando no meio ali dos candelabros, examinando, julgando cada um deles, e então proferindo a palavra a cada um deles, que começaremos a ver isso à noite. Mas sabe, uma das coisas que eu mais gosto desse texto é o pequeno detalhe que faz toda a diferença. Caí como morto, e ele, a Bíblia diz, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita. Poderia ter dito o Senhor apenas: levante-se. Mas ele quis mais do que ser ouvido, ele quis ser sentido. Nós, mais do que escutamos, nós somos tocados. Alguém glorifique ao Senhor, pelo amor de Deus. Deus não quer apenas que eu escute, não quer apenas que eu veja. Ele escutou, ele viu, mas ele sentiu. E o que ele sentiu? A mão de Cristo, a mão direita sobre ele. E perceba uma coisa: a mesma mão que tinha as 7 estrelas, a mesma mão que tem os 7 anjos. Sabe, a interpretação sobre os anjos vai desde os anjos guardiães até ao líder, o pastor, o bispo da igreja. E entre elas existe uma interpretação interessantíssima, que é o espírito dominante
daquela igreja, o ânimo daquela igreja, a mentalidade daquela igreja, a paixão daquela igreja, o espírito daquela igreja. No entanto, nos tempos dos primórdios da igreja, o líder da sinagoga era chamado o anjo da sinagoga. E é por isso que temos a interpretação clássica que o anjo da igreja é o líder da igreja, é aquele que está à frente da igreja. E eu particularmente digo que se Cristo é, e Ele o é, a cabeça da igreja, a cabeça de todo o corpo, a cabeça tanto da igreja como corpo de Cristo, a igreja em sua universalidade, Ele também é a cabeça e o cabeça da igreja local. Ele é a cabeça, não sou eu, não é ninguém. O líder não é a cabeça, e se o líder não é a cabeça, mas é Cristo que é a cabeça, o que o líder é? Ele é o coração. Ele é o coração, ele é o espírito, digamos assim. O que marca e o que deve marcar é o caráter, e por isto o caráter do líder influencia a própria igreja, e a igreja tem uma identidade criada pelo caráter do homem ou mulher de Deus, que Deus colocou à frente para ser o mensageiro, o anjo daquela igreja. E que não é homem nem mulher, é anjo nessa hora. Por isso, algumas pessoas que são contra o ministério feminino, eu particularmente não sou, e conheço pastoras fenomenais, extraordinárias, pessoas verdadeiramente chamadas por Deus para estar à frente de ministérios. Aqui, neste púlpito, nós não somos homens, não somos mulheres, somos o quê? Anjos de Deus. Mas a descer desse púlpito somos homens, somos mulheres. E que nunca devemos nos esquecer que somos mortais. E que não somos a cabeça da igreja, que a cabeça da igreja é outro, que é Cristo Jesus. Que nós temos influência, mas sobre nós será requerido. Se a igreja vai bem, as honras também chegam a nós. Mas se a igreja vai mal, o juízo também chega a nós. E a repreensão também chega a cada um de nós. Mas o Senhor caminha, a mão direita, a destra. E quando nós falamos de destra nas Sagradas Escrituras, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de autoridade, nós estamos falando de proteção. Então, a destra de Deus, a mão de Deus, quando eu penso na mão de Jesus, quando eu penso no próprio João falando, supondo que seja o João do Evangelho, o discípulo amado, que eu particularmente prefiro crer assim, há objeções de alguns intérpretes, mas nós temos a liberdade interpretativa aqui. Eu fico pensando no João, quantas vezes viu aquela mão direita, fazendo coisas extraordinárias, tocando em cegos, e os cegos vendo. Especialmente naquele dia em que Jesus foi preso, quando Malco teve a sua orelha amputada, e Jesus, com aquela mesma mão que agora ampara, toca em João, aquela mesma mão toma a orelha, coloca no lugar, restaura a integridade toda de Mauro. Aquela mesma mão que no dia em que Pedro caminhou sobre as águas e começou a afundar, aquela mesma mão que segurou a Pedro, que o ergueu, que tirou
que não permitiu que a afogasse, não permitiu que a afundasse, que o levantou, que o colocou dentro do barco em segurança, aquela mesma mão que tocou num leproso, que disse ao Senhor Jesus: se queres, pode limpar-me, e a Bíblia diz, e Jesus o segurou, Jesus o segurou, e ele imediatamente foi curado. Então, essa mão que ampara, essa mão que protege, essa mão que sustenta, essa mão que nos ergue, essa mão que nos levanta, essa mão poderosa, essa mão de Cristo, essa mão que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Essa mão que está sobre a nossa vida, mas que daqui a pouco ela passa para debaixo de nós e nos levanta. Essa mão que nos ampara, mas essa mão que nos toca, essa mão poderosa. E como nós tratamos essa mão que andou entre nós, Jesus como homem, e com essa mão só fez o bem, só abençoou. Nós atravessamos essa mão com os cravos da cruz. Foi assim que recompensamos tanto bem feito por essa mão, mas essa mão ferida por amor a nós, essa mão que tem a cicatriz, que tem as marcas, e que Cristo, imediatamente quando ressuscitou e seus discípulos o viram maravilhados, ele, a primeira coisa que mostrou foi esta mão transpassada. Essa mão que demonstra o seu amor por nós. Nós que somos amparados pelo Senhor, que temos esse contato divino, pôs sobre mim a sua mão direita, a sua destra. Quase eu poderia usar uma terminologia que no grego faz todo sentido. Estendeu sobre mim a sua destra, estendeu sobre mim a sua autoridade, estendeu sobre mim o seu poder, estendeu sobre mim a sua proteção, o seu amparo, estendeu sobre mim a sua destra. A mão do Senhor está sobre todos nós. Amém? A autoridade, o poder, a proteção, a destra do Senhor se estendeu sobre nós. Ele que nesse mundo nos encontra cansados, caídos, sobrecarregados. É o mesmo Jesus que com a mesma mão estendida a nós diz: vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para uma igreja cansada, para uma igreja sobrecarregada, perseguida, maltratada, humilhada, martirizada, Jesus estende a sua mão direita. Para uma igreja caída como morta, há muitas pessoas que hoje dizem: a igreja na Europa vive o pós-cristianismo, está caída, está morta. Ela não está morta, ela está como morta, mas a mão do Senhor levantará a igreja. Eu creio nisso de todo o meu coração. A igreja norte-americana, a igreja brasileira, a igreja perseguida, a igreja martirizada de nossos dias, em lugares como a China, em lugares como a Coreia, em lugares como países que desejam simplesmente a extinção desta fé,
A igreja pode estar caída, pode olhar e dizer, ela está morta. Não, ela está caída como morta, mas ela segue viva. Ela está viva. E para essa igreja que caiu como morta, para esta gente que caiu como morto, há quantos servos e servas do Senhor que caíram, que mais parecem mortos, mas estão vivos. Alguns caíram nos seus delitos e nos seus pecados, outros simplesmente caíram debaixo do peso da cruz que carregam. Pois o próprio Jesus caiu debaixo do peso da cruz que carregava. E não há de se espantar que homens também caiam, porque homens caem. A igreja e homens de Deus sobrecarregados, cansados, que não têm forças, como Daniel não tinha forças para se levantar. E eu digo mais uma vez, entrou nele o Espírito e o pôs de pé. Vem um avivamento poderoso sobre toda a igreja de Cristo, sobre as nossas vidas, sobre minha vida, sobre tua vida, e Ele vai nos colocar de pé. A toda a igreja, a todo o ministério. Nenhum de nós é melhor, nenhuma igreja é melhor. Somos, como foi dito aqui já, uma só igreja, temos facetas diferentes. Como a igreja de Éfeso é um tipo de igreja, a igreja de Esmirna é outro tipo de igreja, a igreja de Filadélfia é outro tipo de igreja, a igreja de Laodiceia, mas todas são a igreja. Todas têm suas características. Mas eu brinco e sempre digo, lembre-se da 8ª igreja, a gloriosa, e que é essa que nós devemos ser. Se somos mais Filadélfia, ou mais Efésio, ou até mesmo mais Laodiceia, a igreja que ninguém quer ser, mas às vezes somos. O importante é que venhamos todos a chegar a ser a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, aquela que sobe ao encontro com o Senhor Jesus. Aquela que é erguida pela sua própria mão, aquela que é arrebatada pelo seu próprio poder, não só ao encontro nos ares, mas arrebatada nessa terra, tomada pelo poder do Espírito Santo. Eu realmente creio de todo o meu coração nessa mensagem que Jesus nos dá, dizendo: não temas. Ele nos apoia, Ele coloca a mão sobre nós e Ele diz, como Pai amoroso, com a mão sobre o seu filho: não temas, eu estou aqui. Aleluia. Foi a palavra que Jesus deu aos seus discípulos quando esses, no meio das tempestades, no meio das tormentas, atormentados lá naquela terrível tempestade, lançados de um lado para o outro pelos ventos poderosos, ventos contrários, ventos adversos a eles, e vendo Jesus, foram tomados de pavor, disseram: é um fantasma. Tiveram mais medo da solução do que do problema, porque a solução vinha para eles. E às vezes é o que acontece conosco, temos mais medo da solução, dizendo, só pode ser. Sabe, eu acho que os discípulos é que inventaram esse ditado: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E dizendo, só pode ser um fantasma, tipo assim, com a sorte que eu tenho, só pode piorar. Mas eles não estavam entendendo, e Jesus disse: não tenham medo, sou eu. É o que Jesus está dizendo para nós. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da tormenta que nos atormente, não importa a adversidade, não importa quão atribulados, angustiados possamos estar no meio das lutas, no meio de tudo isto,
Jesus está com a sua mão direita, isso quer dizer, Ele está próximo, Ele não está longe. Aleluia! Eu estou aqui. Eu imagino um João caído, um João de rosto no chão, como morto, e de repente Jesus com a mão, na minha imaginação, a Bíblia não fala, é a minha imaginação. E se você disser que eu disse que está assim na Bíblia, eu digo, não, é a minha imaginação. Você quer imaginar, pode imaginar como quiser, Jesus colocando a mão na cabeça. Eu imagino Jesus colocando a mão no ombro, porque é a minha imaginação. E você pode imaginar o que quiser. Isso não será problema algum. Mas eu acho tão lindo essa cena, como eu disse, como um pai colocando a mão no ombro do seu filho, dizendo, não temas. Eu estou aqui. Você se lembra da parábola do filho pródigo que caiu aos pés do pai e dizia, o pai o tomou, aleluia. É isso que Jesus faz. Jesus nos ergue. E sabe o que acontece depois dele nos erguer? Ele nos dá um banho, e depois de nos dar um banho, ele nos põe vestes novas, nos põe sandálias e um anel no dedo. Ele nos leva à mesa e nos faz sentar no lugar de direito, do qual nós nunca deveríamos ter saído, dizendo, este é o teu lugar, lugar de honra. Ele nos honra. Porque é assim que um pai age, um pai que ama, um pai que quer bem. E esse Jesus maravilhoso, esse Cristo glorificado, a mesma mão que tem as estrelas, a mesma mão que pode mover o candelabro do seu lugar, essa mão te ampara, me ampara, nos sustenta. Que coisa maravilhosa. Às vezes nós pensamos que a mão do Senhor é só para as estrelas, é só para os grandes, é só para os poderosos, é só para os líderes. Não, a mão do Senhor é para você que tem revelação de Jesus, que cai aos seus pés como morto. A mão do Senhor é para o caído, para o prostrado, não é só para os que são de constelações. A mão do Senhor é para o prostrado, tanto quanto para o que está nos céus. A mão do Senhor indica uma coisa, que lugar de líder, lugar de homem de Deus, não é nos céus, é na mão de Deus. Se me perguntarem qual é o lugar que um líder deve ter, aonde um líder deve estar, aonde eu encontrarei um líder, eu tenho que encontrá-lo na mão de Deus. E se ele estiver na mão de Deus, ele é levado pela mão de Deus, para onde Deus quer, para onde Deus for. E aonde estiver Jesus, ali estará com ele, porque está em suas mãos. A mão do Senhor pode fechar sobre nós, a mão do Senhor pode fechar e nós sentiremos a pressão, mas quando Ele fechar a sua mão e nós na mão dEle, não haverá lugar mais seguro, porque ninguém poderá nos tocar, pois estamos dentro da mão fechada de Deus. Por onde caminhamos, podemos caminhar livremente na mão do Senhor, mas seremos levados para onde a mão do Senhor quiser nos levar. Para onde o Senhor for, aí eu irei. Por quê? Porque estou na mão dEle. Muita gente fala, estou na mão do Senhor, e vai para onde quer. Isso não é estar na mão do Senhor. Se estou na mão do Senhor, eu não vou para onde eu quero. Eu vou para onde Ele for. Eu vou para onde Ele me levar. Por quê? Porque eu estou na mão do Senhor. Há uma coisa muito interessante que diz que Jesus caminhava no meio dos candelabros, e os candelabros são as igrejas, que eu particularmente prefiro não apenas como um momento histórico, profético de cada igreja, que também pode ser analisado assim, como eu prefiro analisar
numa função prática como a característica das igrejas, o caráter de cada igreja. Ou seja, aqui nós temos a manifestação sétupla do Espírito de Deus, do Espírito Santo, dos 7 Espíritos, dos 7 fogos, do candelabro, as 7 chamas, e temos a manifestação sétupla, as 7 lâmpadas ou 7 candelabros, que são as 7 igrejas, os 7 perfis de igreja. E nisso temos a universalidade da igreja, porque assim como na complexidade de um caráter humano, nós não somos literalmente apenas isso, nós somos uma coisa complexa, um ser complexo. A igreja é um ente vivo, é um ser complexo, com uma personalidade complexa. E quantos de nós, ora, não nos manifestamos como uma igreja como Éfeso, mas ora nos manifestamos como uma igreja como Filadélfia. Infelizmente, ora nos manifestamos como uma igreja como Laodiceia. Por quê? Porque podemos assumir cada um dessas facetas como igreja. E que nós devemos entender é que os nossos olhos não devem estar tanto sobre a igreja, mas muito mais sobre aquele que caminha no meio das igrejas e que tem as 7 estrelas em suas mãos, Jesus, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes nós estamos olhando para uma igreja, e dizemos, essa igreja não está bem, e nos decepcionamos porque olhamos para a igreja. Ela pode ser de ouro, mas ela nem por isso está bem. Mas nossos olhos devem estar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Uma igreja é importante, o anjo é importante, eu não anulo essas coisas, mas eu vou te dizer uma coisa: Jesus Cristo é sumamente importante. É sobre Jesus que deve estar o nosso olhar. Nenhum homem deve arborar e pensar que ele, por mais que o caráter dele afete a igreja, ele será julgado como anjo e como a igreja. Será julgado pelo justo juiz, que graças a Deus é pleno em misericórdia e nos dá oportunidade para o quê? Para nos arrepender e mudar. A Bíblia diz que caminhava ele, Jesus, no meio dos candelabros. Olha, eu vou dizer uma coisa, entre líderes, entre os anjos, entre os homens de Deus, não pode haver espaço. Eles têm que estar tão unidos como as estrelas na palma da mão direita de Jesus Cristo. Mas entre as igrejas precisa haver espaço para que Cristo se movimente. Precisa haver espaço para que haja movimento, o mover de Deus. Quantas vezes dizemos, não há mover de Deus, porque nós não damos o espaço, ou seja, Éfeso é Éfeso, assim como Sardes é Sardes, assim como Tiatira é Tiatira, há espaço entre elas e há diferenciação entre elas, mas essa diferença e esse espaço não é derrota, propicia o quê? Mover de Deus. Eu tenho como igreja, nós temos como igreja, ser diferente de outra igreja, tem que haver espaço entre nós, mas esse espaço é preenchido pelo quê? Pelo mover de Deus, e o mover de Deus é o mover do Espírito. O que há entre a nossa igreja
e a igreja presbiteriana, um mover do Espírito. O que há entre a nossa igreja e a Assembleia de Deus, um mover do Espírito. Há um mover do Espírito, há um mover de Cristo, e nós precisamos ter o mover de Cristo. Mas aonde estão os líderes dessa igreja? Todos deveriam estar na mão do Senhor, e se não estão na mão do Senhor, são estrelas que caíram. A função da estrela é brilhar, e brilhar na noite escura, e brilhar na mão de Deus. A minha função é brilhar, a função de todo ministro de Deus é brilhar, e brilhar na noite mais escura, mas não se esquecer, brilhar na mão de Deus. A função da igreja é iluminar, não só brilhar, mas iluminar. Não se acende uma lâmpada para colocá-la embaixo, mas para colocá-la no alto. Sabe, a igreja é acesa para ser colocada no alto, e assim ilumina a todos os que estão na casa. A minha função não é iluminar ou brilhar para ser visto, é iluminar para que as pessoas vejam. É um pouco diferente. Não sei se você concorda comigo. A gente que quer brilhar, a gente que quer ter luz, a gente que quer ser lâmpada para ser vista. A lâmpada é para que nós possamos ver, é para esclarecer. E se a lâmpada estiver se apagando, a capacidade de esclarecer estará se perdendo. E a Bíblia diz uma coisa sobre a lâmpada, sobre o candelabro. A lâmpada da casa do Senhor diz: não se apagará, jamais, a lâmpada da casa do Senhor. E a Bíblia diz no Novo Testamento: não apagueis o Espírito. O nosso brilho não são nossas realizações, o nosso brilho é o Espírito Santo se manifestando em nós. Não apagueis o Espírito. Mas eu termino dizendo que no livro do profeta Samuel, falando de Samuel, diz que Samuel servia na casa do Senhor, o jovem, o menino Samuel. E diz: antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse. O livro de Samuel é introduzido dizendo: naqueles dias, as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito rara. Faltava profeta, faltava palavra. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus não deixou a lâmpada se apagar. Antes que a lâmpada se apagasse, que não podia. Faltava alimentar com azeite, com unção, para que o fogo se mantivesse aceso. Falhavam naqueles dias. E talvez nós também estejamos falhando igual. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. Antes que a lâmpada se apague, Deus sempre chama os seus profetas. Podem ser eles jovens, podem ser eles imaturos, podem ser eles inexperientes. Isso é muito mais do que apenas de pouca idade. É de pouca experiência, porque ainda não estão acostumados a ouvir a voz de Deus. Mas logo
a palavra do Senhor não será mais rara. As visões voltarão a ser frequentes. Por quê? Porque há alguém que está ouvindo a Deus. E qual é a máxima de Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Eu quero ser um, Samuel. Eu quero ser um a ouvir a voz de Deus, a chamar o meu nome, a chamar o teu nome. E hoje, aqui, nesta manhã de domingo, Ele está chamando o teu nome. Há um hino tão lindo que diz: eu ouvi Ele a chamar o meu nome. Lá do trono, aquele que está entronizado no mais altos céus, abriu a sua boca e chamou-nos pelo nosso próprio nome. Assim como Jesus não disse a Lázaro simplesmente: morto, levanta. Se Jesus dissesse isso, teria sido um momento terrível para as pessoas que estavam naquele cemitério, porque tudo que era morto tinha que se levantar. Ia ser algo muito diferente, mas ele foi direto, a palavra foi orientada: Lázaro, vem para fora. Se fosse morto, vem para fora. Você já imaginou, a ressurreição era chegar um dia. Ele vai chamar do túmulo a meu avô, a meu pai, a minha mãe, e se eu tiver partido, a mim também, e nós vamos atender, e nós vamos, igual a Lázaro, nos levantar, mas com o corpo glorificado. Mas Ele está chamando, Ele está dizendo o teu nome nesta manhã, tanto quanto Ele falou: Samuel, Samuel. Ele está falando ao meu filho, à minha filha, a você, a mim, a cada um de nós. Ele está dizendo, Ele está nos chamando pelo nosso nome. E o mais maravilhoso é que nós não apenas ouvimos, não apenas vemos, mas, como eu disse e repito, sentimos, porque há um toque de Deus, há um toque divino, a mão toda poderosa nos toca. Podemos cantar: tocou-me, sim, tocou-me, com grande, coisa maravilhosa. O seu amor nos enche, a sua graça transborda. Por quê? Porque não somente ouço a sua voz, que é maravilhosa, não somente vejo a sua glória, que é maravilhoso, mas eu sinto a sua mão. E eu volto a dizer: Ele está perto. Ele está aqui. Ele está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele? Sem Ele não, com Ele, gratuitamente, graciosamente. Eu não preciso fazer mais nada. Sabe, quando eu jejuo, é privilégio jejuar. Quando eu faço uma vigília, é privilégio fazer a vigília. Eu não estou jejuando para me afligir, eu não estou jejuando para convencer a Deus. Isso não seria tanto um jejum, alguns dizem isso seria mais uma greve de fome. Isso é uma criança, às vezes com birra, dizendo: me dá, senão eu não como. Não, Ele me deu já a sua própria vida, e com a vida dele Ele me deu tudo, mas eu posso pedir jejuando, entenda-me bem. Porém o jejum não é para mudar a Deus, nem a oração é para mudar a Deus, tudo isso é para mudar a mim.
a nós. Hoje é dia de nós, mais do que vermos, mais do que ouvirmos, é dia de sermos tocados, é dia de sentirmos a mão dele, sua mão direita. Sabe, dentro da cultura hebraica, por que a mão direita? Essa é uma pergunta que com ela eu termino. Por que não a mão esquerda? Não é uma boa pergunta? Talvez você diga, que importância tem a mão? Tem. Porque na cultura judaica, na cultura hebraica, a mão que abençoa é a mão direita. E a mão que amaldiçoa é a mão esquerda. E colocará o Senhor à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda, a sua mão esquerda, os bodes. E dirá aos da sua mão direita, à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, abençoados. E dirá aos da sua mão esquerda: apartai-vos de mim, malditos. É por isso que Deus, quando estende a mão direita. É por isso que você diz, por que não me estende as duas mãos? Não, porque Deus está colocando diante de nós um caminho, dois montes gêmeos, um monte da bênção, um monte da maldição. Escolhei qual o caminho quereis seguir. Escolhei a vida, escolhei a destra de Deus, a mão direita. Hoje a mão direita de Deus está sobre a sua vida. Se você sentir o toque no teu ombro, não, isso não é sua imaginação. É a mão dele mesmo. É a mão dele. A mão do Senhor. Talvez alguém na live esteja em casa agora e diga, quem me tocou? Alguém te tocou. Foi a mão direita do Senhor. Talvez aqui, nesse culto, nesse final de mensagem, você seja surpreendido e diga, alguém me tocou. Tal qual Jesus, caminhando no meio da multidão, disse, alguém me tocou. Mas a multidão te aperta, tanta gente nos aperta, mas alguém nos toca. Ele não está para nos apertar, para nos acuar, Ele está para nos tocar com a sua destra, sua autoridade, seu poder, sua proteção. Talvez você se sinta só, deprimido, chorando. Alguém te tocou, aleluia. Talvez você não tenha direção, não saiba para onde ir. Diga desesperado, não tenho salvação, mas há uma mão que te toca. Há uma mão direita que te toca e te abençoa, que te ampara. E essa mesma mão direita te ergue, te levanta e te dá salvação. E te fornece esperança. Talvez entre nós haja aqueles, quem sabe pela live, que ainda não sabem a maravilha que é ter uma mão ao seu lado. Nós usamos tanto essa expressão, você poderia me dar uma mão? Tem alguém que está te estendendo a mão.
Poucos conhecem sobre a origem do aperto de mão. O aperto de mão é algo quase que universal. Ele surgiu nos momentos em que os homens desejavam fazer a paz e mostravam mãos vazias, desarmadas, que não havia intenção de ferir, que se estendiam, estendendo a amizade. E assim, as mãos se uniam. A cultura Zulu é interessante, porque o Zulu, ele aperta a mão e ele tem que colocar a sua mão esquerda sobre o seu antebraço, para mostrar as duas mãos e dizer: não há cilada alguma, eu aperto a sua mão. Esse é um Deus que te toma pela mão, como Ele toma a noiva dele pela sua mão. Esse é um Deus que te levanta e que hoje quer te dar salvação. E se alguém deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele que estende a sua mão a você, apenas aceite a mão. Como eu imagino aquela mulher encontrada em flagrante adultério, que seria apedrejada e jogada ali na frente de Jesus. E depois de Jesus dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E as mãos começaram a perder suas pedras. Dos mais velhos aos mais jovens, que me chama a atenção no texto, talvez por mais velhos, mais vividos, com mais pecados. Mais maduros, mais convencidos do seu pecado. Largavam eles as suas armas, que eram pedras, e se iam. E Jesus disse àquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela disse: se foram. Há muitos acusadores na nossa vida, infelizmente, muitos deles cobertos de razão. Mas quando Jesus estende a sua mão para você, todos os seus acusadores se vão e Ele te salva. Ele te salva. Eu sempre digo, se eles queriam matar aquela mulher, levaram a pessoa mais errada, levaram a Jesus. Porque Jesus, quando recebe um pecador, tem essa mania incontrolável de salvar. E salvou aquela mulher. E eu imagino Jesus estendendo a mão. Um gentleman. Estendendo a mão àquela mulher. Imagino eu, talvez alguém de cultura hebraica, dizer: um rabino não estende a mão para uma mulher. Porque não sabe se a mulher está nos dias da sua impureza. Mas Jesus tocava em leprosos. Ele não tem problema. Quando Jesus nos toca, não somos nós que contaminamos, é Ele que nos contagia com a sua santidade. Porque Ele nos salva, Ele nos purifica. Se você deseja hoje aceitar Jesus, apenas estenda sua mão para Ele. E no nome de Jesus Cristo eu oro pela sua vida. E peço ao Senhor que você segure a mão do Senhor. E como diz o hino, com tua mão, segura bem a minha. Sim, Ele é que segurará, não somos nós que vamos confiar na nossa força para nos segurar. É Ele quem nos segura e não nos soltará jamais, no nome de Jesus.
Ainda quero orar por todos nós, pela nossa igreja, por todas as igrejas, porque ainda há tempo de ouvirmos ao Senhor. Antes que a lâmpada se apague, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para sentir o toque onipotente de Deus. Senhor nosso Deus, abençoa-nos a todos nós. Guarda-nos pelo Teu poder, pela Tua glória, pela Tua majestade. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que maravilha, ó Pai. Que maravilha, Senhor. Que tal qual como Pedro, podemos estar naufragando na nossa fé, mas a Tua mão nos levanta. A minha fé pode falhar, mas a Tua mão jamais falha. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter trazido esperança aos nossos corações, fortalecendo o nosso ser. E se prepare para ser cheio do Espírito Santo e ser usado por Deus. Leva-nos em paz, Senhor, leva-nos em segurança de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. E até a nossa próxima reunião, em próxima live, se assim Jesus nos permitir. Amém. Amém.